Isaías 66, desculpe. (66:2). Minhas mãos criaram os céus e a terra, eles e tudo que neles são meus. Eu, o Senhor, falei, abençoarei os de coração humilde e oprimido, os que tremem diante da minha palavra. Amém. E agora Eclesiastes 7, de 23 a 29. Eclesiastes 7, de 23 a 29. Sempre me esforcei para que a sabedoria guiasse meus pensamentos e ações. Disse a mim mesmo, serei sábio, mas não adiantou. A sabedoria está sempre distante e é difícil de encontrar. Procurei em toda parte, decidido a encontrar a sabedoria, entender a razão dos acontecimentos. Resolvi provar a mim mesmo que a perversidade é tolice, a insensatez loucura. Descobri que a mulher sedutora é mais amarga que a morte, sua paixão é um laço. Que as mãos são correntes, que agrada a Deus escapar dela, mas o pecador será pego em sua armadilha. Esta é a minha conclusão, diz o mestre. Descobri tudo isso depois de analisar a questão por todos os ângulos. Embora tenha procurado repetidamente, ainda não encontrei o que busco. Entre 1000 homens, somente um é sábio, mas entre mulheres não achei uma sequer. Foi isso, porém, que descobri. Deus criou os seres humanos para serem justos, mas eles buscaram todo tipo de maldade. Existem várias versões. A gente pode ouvir esse texto, e esse texto, em outras versões, ele tem um tom completamente diferente. Não que ele mostre uma outra verdade, são realmente versões e interpretações. Eu vou ler para vocês, primeiro, Isaías 66:2. Há uma coisa que procuro nas pessoas, simplicidade e humildade de coração, e que obedeça o temor do Senhor, assim o digo. E agora, Eclesiastes 7, mas eu só vou pegar o versículo 29. Tudo que aprendi se resume nisso. Deus fez o homem reto e simples, mas nós complicamos tudo. Eclesiastes 7, 29. Tudo que aprendi se resume nisso. Deus fez o homem reto e simples, mas nós complicamos tudo. Quando a gente pensa nesse tema, nós vamos falar sobre por que eu complico tanto a vida? Por que eu complico tanto a vida? Quando a gente fala nesse tema, a gente se encontra com a pergunta, por que a vida é tão complexa? Por que as coisas são tão complexas? Nós nos encontramos com preocupações, com ansiedades, com raivas, com medos de adoecer, medo de envelhecer, medo de não ser mais amados, temperamento do cônjuge, escolha de filhos, injustiça. Quando eu digo escolha de filhos, as escolhas que os filhos fazem. Nós nos encontramos com essas coisas, com essas situações, e a gente termina e diz assim, a mente controla o corpo. Seu corpo está doente, porque a sua mente controla o seu corpo. Mas a gente nem sempre para pensar, quem controla a mente? Quem bota isso tudo em ordem? Como é que a gente dá conta disso? De preocupações, ansiedades, raiva, medos de adoecer, envelhecer, de não ser mais amado, temperamento do cônjuge, escolha dos filhos, injustiça. Quem controla isso? Quem faz com que essa minha mente não seja tão complexa, a ponto de que eu adoeça? Existem complicações que a gente não tem como evitar. O adoecimento de um filho, por exemplo, a gente não tem como evitar. São complicações que estão fora do nosso alcance.
Acidentes. Acidentes que os outros, às vezes, cometem na gente. A gente não tem como evitar. Mas existem complicações que a gente tem como evitar. Existem complicações que elas poderiam ser evitadas. E o texto que a gente leu diz: Deus fez o homem reto, mas ele se meteu com complicações. Em outras versões Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Engraçado que todas as palavras elas conversam com a gente. Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitos esquemas, decisões erradas, posições erradas. A vida não foi feita para ter essa complexidade toda. E a gente se pergunta: o que aconteceu com o meu coração? O que aconteceu com a minha vida? O que aconteceu com a minha família? Por que eu me envolvi em tantas preocupações e em complexidade? Por que a vida não poderia ser mais descomplicada? Existem algumas soluções para isso. E algumas dessas soluções, elas são mal dadas. Nós passamos a dar as nossas próprias soluções às coisas. E às vezes a gente dá soluções absolutamente ridículas às coisas. Vocês não lembram do domingo passado, quando eu disse do encontro de Deus com Adão? Ele dá uma solução depois dele ter desobedecido a Deus. A solução que ele dá é vestir uma roupa com figos, de figueira, de folhas de figueira. Cá para nós, isso é uma solução ridícula. Uma solução absolutamente ridícula, que era mais fácil ele dizer que eu desobedeci, eu comi do fruto. Mas a gente vive de dar soluções que às vezes são soluções ridículas para as complexidades da vida. Porque no fundo, a gente quer dar a nossa solução às coisas. A prova de que a gente quer dar a nossa solução às coisas, que a gente diminuiu a oração. A gente diminui. Uma prova perfeita, quando alguém quer dar soluções às coisas, é que essas pessoas diminuem a oração, porque eu não quero conversar sobre uma coisa que eu já decidi. Aí a minha vida se complica, porque eu não entendo que a vida seria mais simples, menos complicada, se eu buscasse mais a Deus em oração, se eu orasse mais. Uma pista para você saber se você é uma pessoa complicada, se você é uma pessoa complexa, se você é uma pessoa mais complexa do que deveria ser, eu oro pouco. Eu busco a Deus pouco na minha oração. Eu gasto pouco tempo com isso, porque eu já tomei decisões. Uma característica de quem tem a vida complicada, uma característica de quem complica a vida é eu assumir tomar minhas decisões. E eu assumi a tomar decisões ridículas. Primeiro ponto para a gente levar para o coração: pare de tomar suas decisões. E pare de tomar decisões que às vezes são ridículas. Pastor, como é que você diz para mim o que é uma decisão ridícula? Uma decisão ridícula é uma decisão que não tem nada a ver com a proposta de Deus para a sua vida. Uma decisão ridícula é uma decisão que você tomou para você, e essa decisão, ela não tem nada a ver com os planos de Deus. Uma decisão ridícula é aquela decisão que tenta dar uma solução temporária e uma solução superficial para uma coisa que é complexa. Essa é uma solução ridícula. Busque a Deus em oração e descomplique. A gente seria tão mais feliz se a gente descomplicasse a vida. Uma outra dica para que a gente tenha uma vida menos complicada é que a gente reparasse mais em nós.
Será que você repara no que você é? No seu jeito? Será que você se conhece bem? Porque quando a gente repara mais em nós, quando alguém faz uma crítica para a gente descobre se a pessoa tem razão ou se a pessoa não tem razão. Se alguém te xinga no trânsito, eu ouvi essa frase uma vez. A primeira coisa que você tem que saber, se alguém te buzina atrás de você ou te xinga no trânsito, é se a pessoa tem razão. Porque às vezes a pessoa tem razão. Eu acho que a gente teria uma vida menos complexa se quando alguém fizesse uma crítica a gente se perguntasse se aquilo tem fundamento, aquilo nos ofenderia menos. Ou se a gente concluísse simplesmente que aquilo não tem fundamento, e aquilo não nos ofenderia tanto. Eu teria uma vida menos complexa se eu reparasse mais em mim e tivesse mais certezas do que eu sou, tivesse mais certeza de quem eu sou. Sou filho de Deus. Eu preciso reparar mais em mim. Porque quando eu ouvir as coisas que as pessoas disserem de mim, eu terei duas possibilidades. Ou acreditar que as pessoas têm razão. Ou então, acreditar que as pessoas falaram uma tolice e aquilo não me atinge. Você tem uma vida muito complexa, as coisas são difíceis para você, porque as pessoas elas falam coisas para você e você não se conhece o suficiente. Eu acho que um exemplo bom para isso é Davi. Davi, ele era um homem que as coisas estavam dando certo para ele. Até as guerras davam certo para ele. Era um homem que escreveu salmos, era um homem prestigiado por Deus, era um homem que recebeu vitórias, mas ele desejou algo que não era seu. Então, Davi puxou para si uma complexidade. Não é a vida que se tornou complexa para Davi, porque a vida se fez complexa. A vida se fez complexa para Davi a partir das escolhas que ele teve. Depois disso, o problema de matar Urias, que é consequência do que ele decidiu. Depois disso, um monte de filhos, um atrás do outro, com problemas decorrentes das primeiras escolhas dele. Então, a gente se pergunta, será que a vida foi complexa com Davi? Ou será que Davi puxou complexidade para a vida? Irmãos, a vida seria menos complexa se nós puxássemos para a nossa vida menos complexidade. Se você deseja descomplicar a sua vida, diga: Deus, conserta a minha história. Se você deseja que a sua vida mude, então mude seu temperamento e mude sua ética. Se você deseja que as coisas se acalmem, ore para ser um cristão. Sabia que cristão era um deboche? Essa palavra ela surge de um deboche. Os cristãos, aqueles que são pequenos cristos. E o que era para ser uma ofensa, terminou sendo hoje a nossa maior alegria. Terminou sendo hoje o nosso maior orgulho. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim que sou simples, porque o Evangelho, o segredo do Evangelho, o segredo do reino de Deus é ofertado aos simples. A gente termina por ter uma vida complicada e a gente insiste em coisas erradas. A gente termina tendo uma vida complicada porque a gente puxa, é a gente que puxa para a nossa vida as complicações, vivendo do jeito que a gente quer viver, fazendo escolhas tolas, desrespeitando recomendações, metendo os pés pelas mãos. Satanás é hábil em nos convencer de fazer coisas, nos encorajar para o mal. Satanás é hábil de nos encorajar por mal, quer pelas suas palavras, as palavras que você solta, quer pelos seus sentimentos. Então,
Você precisa entender que você tropeça tanto porque você dá ouvidos a coisas que não deveria dar. A sua vida é complicada porque você puxa para dentro da sua casa complexidades que você não precisava puxar. Para levar para casa e para o coração, a gente precisa entender que às vezes a gente tem uma vida muito complexa porque a gente quer uma perfeição que a vida não tem para dar para a gente. A gente quer a perfeição das coisas e a gente quer a perfeição nas pessoas. A gente vive uma vida difícil, uma vida complexa, porque a gente impõe para a gente exige sobre as coisas, sobre as pessoas, uma perfeição que elas não têm para dar. A vida é complicada porque a gente decidiu não ser simples. A gente decidiu exigir provas o tempo todo, inclusive provas de Deus. A gente complica a vida porque a gente não se dá conta de que substitui coisas como alegria, paz e equilíbrio por complexidades. Descomplicar-se tem a ver com a capacidade de superar coisas. Descomplicar-se tem a ver com a capacidade de superar as coisas. Algumas coisas continuam travadas pela sua incapacidade de superar coisas. A gente complica porque a gente idealiza demais. A gente complica porque a gente pensa pouco na morte. E se a gente pensasse mais na morte, a gente não teria uma vida tão complicada. Havia uma enfermeira que ela escreveu um livro sobre isso. Eu esqueci o nome dela. Ela escreveu um livro sobre o caminho do contrário. Se a gente passasse a vida e tivesse flashes na vida de pensar sobre a morte, e a gente veria que não vale a pena viver o que a gente está vivendo, porque a vida é curta e a vida passa rápido. Se a gente fizesse o caminho contrário, a gente ia tentar interpretar melhor os nossos sentimentos e expressar melhor os nossos sentimentos. Isso tudo que eu fiz foi só uma introdução. Nós falamos de Salomão aqui, um homem que se perdeu na idolatria, que tirou claramente os olhos de Deus, um homem que complicou a vida. E o texto que nós lemos diz: nós vivemos grandes complexidades quando tentamos explicar o inexplicável. Eu vou repetir. Nós vivemos grandes complexidades quando nós tentamos explicar o que é inexplicável. Salomão vai dizer que a gente toma um caminho complexo quando a gente busca respostas para coisas que a gente nunca encontrará a resposta. A sua vida é complexa porque você busca respostas sobre coisas que não existem respostas. Porque ela partiu tão cedo? Porque meu pai não cumpriu o que deveria cumprir? Porque ele não cumpriu o papel que ele deveria cumprir? Porque aquele adulto me machucou? Existem coisas pelas quais não há explicação. A Bíblia faz uma promessa para a gente. Existem coisas que a gente não vai entender agora, mas um dia a gente vai entender. Porque nós vivemos como um espelho enigma e olhamos obscuramente. Mas quando vier o que é perfeito, eu conhecerei como sou conhecido. Aí sim, eu conhecerei como eu sou conhecido. Eu só terei algumas respostas para as coisas inexplicáveis quando eu estiver diante do trono de Deus. Então, o que eu queria dizer para você nessa noite é: não leve essa vida de maneira complicada, buscando respostas que não têm explicação e respostas que não serão dadas para você. A sua vida é complexa porque você vive buscando respostas que a gente não vai receber.
Então descomplique-se. A gente não vai chegar a lugar absolutamente nenhum. E Salomão caminhava na direção das coisas, e o texto diz que Salomão caminhava na direção das coisas, cada vez as coisas ficavam mais longe. Um dia a gente vai conseguir juntar peças. Um dia a gente vai conseguir juntar peças, quando a gente estiver olhando nos olhos de Deus. Então, enquanto a gente não olha nos olhos de Deus, confie nos olhos de Deus. Salomão disse: eu caminhei, e quanto mais eu caminhava, a sabedoria me distanciava. A sabedoria se distanciava de mim. Porque uma coisa Salomão não conseguiu, é acalmar-se diante do inexplicável. Então, eu queria falar com você nessa noite, que a gente tem que se acalmar diante do que é inexplicável. Existem peças que não se encaixam, peças que se perderam na natureza caída. A saída para nós será, sem dúvida, buscar em Deus e buscar aqui na terra as coisas que têm explicação. Eu preciso me especializar, eu preciso conhecer mais aqui na terra coisas que têm explicação. Se eu consigo entender que há um metafísico, que há um eterno, que há o sobrenatural, eu busco a Deus. E aqui na terra eu levo a minha vida trabalhando em cima das coisas que têm explicação. A gente precisa simplificar a vida, abandonando pecados. Salomão fala sobre isso. Um caminho de descomplicar a vida é abandonar pecados, porque a análise da nossa insensatez nos faz fazer uma pergunta: eu sou regido por quem? A análise da minha insensatez me faz uma pergunta: eu sou regido por quem? Eu sou regido pela minha raiva? Que ética é essa que me comanda? Pecado é a decisão de dar as costas para coisas importantes. O que é pecado? Pecado não é só errar o alvo. Pecado é essa decisão que eu tenho de dar as costas para coisas importantes. Não ceda às seduções. O texto final de Salomão vai dizer, e ele usa um exemplo da mulher, parece um pouco machista em algum momento que ele toca, mas a gente está num outro contexto e distante daquele tempo. Mas não ceda às seduções. E eu não falo só sobre as seduções do corpo, porque o grande problema de Salomão foi misturar o corpo com o poder. Ele exerce, assim como Davi exerceu a mistura do corpo com o poder. Salomão tinha muitas mulheres. Isso não tinha a ver só com sexo, isso tinha a ver com o poder de fazer aliança com os povos. Pastor, eu não tenho o dinheiro de Salomão, eu não estou naquela época. Então, o que significa não ceder às seduções para mim hoje? Não ceder às seduções é abrir mão de ter sempre razão, abrir mão de ter o poder de decisão e provar que o outro não é tão bom quanto você. Nós passamos a vida tentando provar que o outro não é tão bom quanto a gente. Isso é uma sedução. A sedução de ter o poder de decisão, a sedução de provar que tem razão. As seduções de Salomão estavam ligadas ao poder que ele exercia. Eu quero dizer para você que a nossa vida podia ser melhor do que ela é, se ela fosse menos complicada. Eu queria dizer para você que é a gente que puxa a complicação da vida para a nossa vida. É a gente que torna as coisas difíceis, desejando coisas que não são possíveis de ser desejadas, exigindo coisas que não são possíveis de ser exigidas, exigindo perfeição nas coisas que são imperfeitas e exigindo respostas que a vida não vai nos dar. O que Deus quer de nós é que a gente substitua isso tudo por fé. O grande convite que a Bíblia faz para a gente é ter a coragem de transformar isso tudo em fé. Só tem um jeito para isso. A gente se apegando à palavra. O único jeito
é a gente se apegando à oração. Nós oramos pouco, porque, como eu disse, a gente já tem as respostas que a gente quer. E quando a gente já vem com as respostas que a gente quer, a gente termina orando pouco. A vida poderia ser mais leve se você fosse mais simples. A vida poderia ser mais leve se você exigisse menos de quem está com você hoje. A vida poderia ser mais leve se você olhasse as coisas com a leveza que Jesus Cristo olhava. O convite dessa vida é nós sermos cristãos e termos o mesmo olhar de Jesus Cristo sobre as coisas. Porque cá para nós, a vida é um conto ligeiro. Ela passa muito rápido. E nessa noite a gente tem que atravessar aquela porta se perguntando se essa é a vida que eu quero para mim. Uma vida cheia de complexidade. Uma vida com pouca simplicidade. Jesus Cristo passou o seu ministério explicando para a gente aquilo que a gente cantou. A capacidade de olhar os lírios do campo. A capacidade de fazer escolhas simples. A capacidade de acreditar sem exigir provas. Sua vida seria melhor do que é se ela fosse menos complexa. Mas eu tenho uma boa notícia. Dá tempo. Dá tempo das coisas melhorarem. Busque ao Senhor. Dedique-se à oração. Palavra do Senhor.